Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui para mais um encontro da disciplina Construção de Jogos e Materiais Concretos para o Ensino de Matemática nos anos iniciais. Boa noite, bem-vindos todos. Estou um pouco surpresa porque nós estamos só com 7 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 agora. 8. E nós somos 90 na turma. Vou botar um recadinho lá no Classroom para ver se o pessoal entra. Passo a palavra, então, para a Tarlis. Tá bom, então, boas noites, saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. Hoje é um dia de muita alegria, porque a gente está recebendo, né, o professor Fábio Mendes Teófilo, né, e ele vai trazer para a gente uma oficina intitulada Construção de Jogos Digitais Educacionais. Então, assim, antes de eu ler o currículo do professor, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade. Ele está com um bebezinho pequeno, é professor como a gente, ele tem um monte de emprego, né, um monte de filho. Então, ele está dedicando esse tempo, né, para poder prestigiar a nossa disciplina. E o trabalho do Fábio é um trabalho muito interessante. Eu conheço o Fábio de uma longa data já, né? Eu posso dizer que o Fábio é meu amigo pessoal também, né, lá do programa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Fábio, pela Rafa, que é a esposa dele. Então, assim, Fábio, muitíssimo obrigado de coração pela tua participação, tá? Muito obrigado mesmo. E agora vamos apresentar o Fábio oficialmente. Então, Fábio Mendes Teófilo, ele é graduado em licenciatura em Educação Física e licenciatura em Matemática. Possui especialização em Neuropsicologia e Aprendizagem, mestrado em Ensino de Ciência e Matemática. Atualmente é gestor de projetos e tecnologias digitais da startup Então Faz, Inovação e Tecnologias Educacionais. Tem ampla experiência na área de educação, atuando como professor titular no ensino básico desde 2010 e várias experiências como professor substituto no ensino técnico e superior. Nos últimos anos, vem se dedicando a aprender e pesquisar sobre as interações de inovação e tecnologia na educação. Hoje ele é pesquisador ativo no grupo de pesquisas em inovação e tecnologias na educação, que é o INTEDUC da UTFPR, que é o nosso grupo irmão, né, que a gente tem muitas e muitas parcerias. Então, Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Se a minha conexão ficar ruim, eu vou fechar o vídeo, mas eu estou aqui o tempo todo, tá? E agora é a palavra contigo. Muito obrigado, tá, Fábio? Eu que agradeço. Thales já é super de casa, né? Se está aqui em Curitiba, a gente já está trocando ideia. Se não está aqui, a gente está trocando ideia online. Tem orientação em comum, enfim, né? É super brother aí, super irmãozão mesmo. E eu acho isso muito legal, porque foi alguém que, inclusive, surgiu na minha vida de uma maneira bastante peculiar, né? Porque foi participar do grupo, nessa participação do grupo virou minha banca, e aí quando virou minha banca, automaticamente virou uma ameaça, né? Porque aí eu já passei a olhar com outros olhos, né? Falei, bom, agora a gente vai saber qual que é do negócio mesmo, né? E aí, né, no fim, que acabou que a gente se deu super bem, as contribuições do Thales foram fundamentais para o meu trabalho de mestrado. Eu costumo dizer, falo até com o Marcelo muito sobre isso, e quando a gente conversa, eu falo para ele até assim, eu falei, olha, Thales chegou nos 49 do segundo tempo, com o juiz já com a mão no apito, mas, cara, o cara trouxe tanta coisa e que se tornou tão relevante em pouco tempo no meu trabalho, que hoje, quando eu pleiteio a ideia, né, de um doutorado ou de alguma coisa nesse sentido, que ainda não está muito sólido na minha cabeça, mas que quando isso passa pela minha cabeça, não me passa pela cabeça trabalhar distante do Thales, né? Precisa estar perto, porque senão eu não sei como é que eu vou. Você sabe que vai ser, assim, um prazerzão, uma parceria muito legal, tá? Muito obrigado. Mesmo a professora Andréia também, que é alguém que eu conheci, inclusive, em uma aula que a gente fez, Thales, não sei se você se lembra, a gente fez uma aula que eu compartilhei, inclusive, num laboratório que eu tinha, numa escola que eu trabalhava. Lembro. E a prof, acho que estava nessa aula também. E aí ali a gente teve um primeiro contato e tal, alguma coisa mais superficial, mas alguém que admiro bastante também. E bom, se está próximo do Thales, então é porque... é porque super funciona. E aí eu gosto de dizer que, quando eu falo que alguma coisa super funciona em educação, eu não quero que esse termo pareça pejorativo, mas eu acho que é uma ideia de pensarmos e refletirmos
de uma maneira talvez um pouquinho mais ácida, eu acho que isso é necessário em algum momento, que a gente pense sobre aquilo que funciona, ou seja, aquilo que pode, de alguma maneira, contribuir com a minha prática, né, às vezes de fato, e deixar um pouquinho de um certo romantismo que a gente carrega com relação às práticas educacionais, né? É muito legal e muito bonito falar sobre tecnologias digitais, sobre jogos digitais, sobre tudo isso, mas existe um universo extremamente complexo, né, por trás desse contexto, que não necessariamente nos afasta da ideia de ter que compreender como é que tudo isso funciona, mas precisa provocar reflexão, né, sobre esses pontos, né? Então, eu tenho viajado muito agora fazendo formação de professores para o norte, para o nordeste, como eu vinha falando, e eu enxergo realidades muito, muito, muito abertas, assim, né? De lugares onde eu vou e às vezes acho que não terá internet, mas tem uma super internet lá, e a galera super digital funcionando, mas também de outros locais de comunidade ribeirinha, por exemplo, onde tem professores que são professores mestres, professores doutores, tentando de alguma maneira fazer com que tudo isso chegue lá, né? E até se questionando sobre a real necessidade disso chegar ou não. Então, eu acho que são vários pontos de conversa, né, para a gente ir encaixando e entendendo, né? Então, por favor, eu já peço licença à professora Andréia, professor Thales, para que os meus comentários polêmicos não sejam encarados de forma pejorativa, mas sempre de uma forma a refletirmos sobre. De forma alguma, Fábio, é sempre muito bom a gente ouvir comentários polêmicos que faz a gente pensar sobre, né? E o que você está dizendo dessa formação de professores que você está participando, que você está oferecendo, isso já está na tese de doutorado, tá? É só para você ficar ligado. Tá bom. Professor André, por favor, depois me passa essa gravação que eu preciso ter esse documento aqui. Bom, vamos lá. Vai ficar disponível no YouTube a gravação, eu te passo. Perfeito, maravilhoso. Esse registro é extremamente importante. Então, vamos lá, galera. Eu acho que eu quero contribuir um pouquinho com vocês na seara do entendimento de... Primeiro, a gente compreender como é que se relaciona, então, esse universo de utilização de jogos para uma migração, para a gente entender a ideia de como transformar isso tudo em jogos digitais e de que forma a gente pode fazer isso sem compreender, ou pelo menos sem precisar compreender, ideias muito complexas de programação, por exemplo. Então, essa é uma contribuição que a educação física faz de uma maneira muito efetiva na minha vida. Na educação física, a gente tem uma discussão muito grande sobre esse conceito de o que é um jogo, né? E para o meu trabalho de mestrado, já no ensino de matemática e de ciências, eu carrego muito essa discussão, né? Porque a gente precisa primeiro compreender, e aí principalmente falando de anos iniciais, é fundamental que a gente entenda as diferenças entre brincadeira, né? Entre jogo e entre desporto. E aí, por que eu acho que isso é importante? Porque isso faz com que a construção daquilo que a gente pretende para o ensino da matemática seja algo muito mais efetivo e muito mais preciso, muito mais assertivo, né? E saia um pouco dessa esfera de que construir um jogo é apenas uma coisa onde as pessoas vão ter que clicar em alguma coisa para obter algum tipo de ação, né? Então, isso não define um jogo. O que define um jogo é a compreensão do que é jogo. E para compreender, de fato, o que é um jogo, antes disso, eu preciso compreender como é que uma criança constrói esse ideário até chegar no jogo. Então, primeiramente, a gente fala de um universo chamado brincadeira. E o que é uma brincadeira? Uma brincadeira é um universo no qual a criança consegue construir regras de acordo com aquilo que ela necessita enquanto demanda do que ela pode entregar. Então, crianças pequenas, frequentemente, quando estão jogando algum tipo de atividade, quando estão fazendo algum tipo de atividade que se assemelha muito a um jogo, e aí não se pode definir por jogo, porque as regras são criadas de acordo com aquilo que ela precisa naquele momento. Então, é mais ou menos assim. A gente tem 2 chinelos que delimitam uma trave. E aí a gente vai bater pênaltis naquela trave.
Só que se eu não estou acertando os pênaltis dentro daquela trave, eu vou lá e aumento a área da trave. Por que eu aumento a área da trave? Porque não tem uma regra definida. Então, primeiro a trave é aqui, agora a trave já é aqui, agora a trave vai ser aqui porque eu não estou conseguindo acertar. Então, eu vou criando situações as quais consigo me atender dentro daquilo. E isso é uma brincadeira. Por quê? Porque ela pode ser moldada de acordo com a criatividade, de acordo com o momento em que está sendo vivido aquilo naquele contexto. Logo depois dessa ideia de brincadeira, eu passo a ter uma ideia de jogo. E aí, quando eu passo a ter essa ideia de jogo, eu passo a ter regras mais definidas. Mas não são regras de competição. São apenas regras que delimitam espaços. Então, agora, se a trave tem 5 pés, ela tem 5 pés. Ela não pode mais deixar de ter 5 pés. Ela tem que ficar naquele formato. E aí, a dinâmica dessa atividade passa a ser outra. Passa a ser uma dinâmica de que eu preciso me superar para conseguir fazer com que o gol aconteça dentro daqueles 5 pés. Eu não posso mais criar a regra agora. Então, agora o jogo já tem regras definidas. E quando é que ele passa a ser esporte? Ou quando é que ele passa a ser desporto? Ele passa a ser desporto quando isso vira competência de me superar outros resultados, que são de outros colegas, né, de outros pares que estão fazendo aquilo naquele momento. No universo de jogos digitais, isso pode ou não se tornar um desporto. Fala, prof. Não, levantei a mão porque na semana passada teve a oficina da Taniele. Uhum. E ela mostrou os jogos de escape room, do tipo escape room. Sim. Que tem um tema, tem uma história por trás, é como se você estivesse desafiando e passando etapas, né, para chegar lá no objetivo final. E encaixa muito com tudo que você está falando. A Taniele falou um pouco da motivação para o jogo, mas eu estou achando legal você estar aprofundando, porque você está fazendo um paralelo com a disciplina de educação física. E Isso. A Taniele é professora de matemática, né? Uhum. E os nossos alunos aqui são da pedagogia, ou seja, eles são professores polivalentes. Eles ensinam como um todo, né? Não coloca as disciplinas nas caixinhas e tudo pode dialogar. Quer dizer, quando você está lá no momento da educação física, ou corpo em movimento, tem vários nomes, né, hoje em dia. Sim. Você pode também estar trabalhando isso que você acabou de falar. Quando você aumenta a trave, você está usando uma unidade de medida. Isso. O sistema de medidas é um conteúdo de matemática. Isso. Né? Então, eu achei bacana, porque a gente vai poder mostrar para eles um outro lado do jogo, que não é só para a educação matemática. Isso. Então, assim, eu acho até... Primeiro, assim, fazendo até um paralelo disso, eu acho maravilhoso esse conceito que a gente trabalha nos anos iniciais de não ficar preso dentro das caixas, né? E de, obrigatoriamente, a gente precisa ser inter e transdisciplinar. Porque a gente não consegue ficar escondido dentro de uma caixa, né? Eu tenho tido discussões homéricas com os meus colegas da matemática, uma provocação para o Thales agora. Eu tenho tido discussões homéricas com os meus colegas sobre essa necessidade que o professor de matemática ou o matemático por si só tem, às vezes, de levantar a bola de agir com a matemática como se a matemática se bastasse para ela mesma. E aí, isso para mim é algo muito latente assim, dentro de sala de aula, principalmente quando a gente trabalha com o ensino médio e com os anos finais, porque é onde surgem as perguntas do para que serve. E até escrevi sobre isso no LinkedIn hoje. A pergunta né, por que a gente se incomoda tanto, por exemplo, quando a gente começa a tomar esse tipo de discussão, né? Senhor, para que serve? Onde que usa? Onde eu vou usar isso na vida? Porque eu não quero ser engenheiro, porque eu não quero isso, ou porque eu não quero aquilo. E a gente tinha uma discussão super, né, pautada no início dos anos 90 sobre a ideia de que a matemática existe, na escola, pelo menos, para a produção de um pensamento mais rebuscado, talvez. Né, de uma forma um pouco mais lógica ou mais complexa de pensamento para a resolução das coisas. E não é que isso não exista.
Mas eu acho que entre os anos 90 e o que a gente vive hoje, a gente tem outras milhões de N ferramentas que fazem isso. Então, a gente tem um filho de 11 anos dentro de casa. E quando me chamam para jogar Roblox com ele, eu simplesmente não posso jogar. Porque eu não dou conta de jogar aquilo. Porque o nível de complexidade daquilo é absolutamente gigante. Enquanto eu só enxergo o caixa se empilhando. Mas os caras enxergam um universo que se conecta com outro universo, que se conecta com outra coisa, que depende de uma outra coisa, que depende de uma outra coisa, que depende de uma outra coisa, e eles pensam nisso com uma velocidade absurda. Então talvez, e aqui fica um grande convite para todos, talvez tenha uma ponte para a gente encontrar dentro de um universo de um jogo, que é como é que a gente conecta isso, essa velocidade de pensamento, essa velocidade essa complexidade de pensamento, com aquilo que a gente tem de demanda nos dias de hoje. De forma de pensar, de forma de agir, de forma de conduzir as coisas. E por que não dizer para ter um mundo mais humano, para ter um mundo mais, né, mais servil, um mundo que seja, de fato, mais aquele mundo que a gente tanto pleiteia. Como é que eu faço para que essas coisas se conversem? E será que não? Será que não? É momento de uma condução, e aí a construção de jogos digitais para o ensino de matemática, ou de qualquer outra coisa que seja, faz muito sentido, ou muito mais sentido, porque eu começo a carregar não para a ideia de conceito matemático puro e simples somente, mas para a ideia de um conceito matemático que se aplica a alguma coisa que resolve algum problema. Como eu trato as demais ciências. Então, será que não tem algum caminho por aí? Eu não sei, isso me incomoda um pouco, eu acho que isso é uma coisa muito, muito latente a se pensar. Assim. Pode falar, prof, você tinha levantado a mão. Eu levantei a mão que você falou Roblox, e a filha do Tarles é jogadora, profissional de Roblox. Assim, eu não sabia que tinha toda essa dimensão na coisa do Roblox. Então, para mim, hoje, quando eu olho para esse universo, eu falo, uau, tem uma pancada de coisa aqui que a gente está, talvez, não só ali, mas em alguns outros, né, também, a gente está meio que ignorando essas questões e deixando isso meio de lado. Assim, como se isso não fosse algo que faz total sentido na busca por alguma coisa um pouco, na busca de um pensamento mais complexo. Né? E aí talvez a gente está deixando isso de lado porque a gente ainda está olhando com o nosso olhar adulto de alguma coisa que é só um entretenimento, né? Mas se a gente pensar em nós mesmos dentro desse universo, a gente vai lá atrás e vai lembrar da gente assistindo vídeos do NetGeo ou do Discovery dentro da escola para descobrir coisas que a gente, enquanto só ouvinte de sala de aula, não conseguia descobrir. Então a gente já tinha algo ali dando a entender que a gente pode ir além daquilo que está sendo dito aqui. Né? E já tinha alguma outra coisa sendo construída com esse momento. Né? Então, eu não sei. Fala aí, Thalys. Não, então, é que eu não ia falar porque eu ia demorar um pouquinho, mas eu vou tentar falar bem rápido, né? Tá bom, vai lá. A gente lê, assim, o Fábio também tem graduação em matemática, né? Além da educação física, por isso que eu acho muito interessante a observação desse universo. Então, ele consegue pegar alguns elementos de um campo do conhecimento e trazer para o outro, né? Isso eu acho muito legal. E aí, Fábio, assim, a gente tem, em alguma medida, uma leitura sobre a psicologia cognitiva, sobre os teóricos da aprendizagem, né? E aí, assim, os matemáticos, de uma forma geral, gostam muito do Piaget, porque, em alguma medida, nós somos estruturalistas e o Piaget ele vai colocando tudo ali, né, nas caixinhas dos estados de desenvolvimento, né, com a teoria epistemológica dele do conhecimento. E aí, o que eu acho muito interessante é que, assim, eu observei isso com a minha filha, tá? E aí tem até a proposta de um TCC que fale sobre isso e posteriores desdobramentos. A minha filha, com 5 anos de idade, ela tem um canal no YouTube chamado Linha Ama Roblox, para você ter noção de como é. E ela ensina tudo de Roblox, né? E aí ela, com 5 anos, ela já conseguia abstrair vista frontal, vista superior e vista lateral, que é um conceito de matemática muito mais abstrato, né? Então, como é que foi a experiência? Eu assistindo ela jogar,
eu olhei para aquilo ali, ela montando ali, né, a casa do avatarzinho dela, com aqueles blocos e tal, e eu olhei para aquilo ali e falei assim, tá, se você... Porque, assim, no jogo você consegue ter a vista aérea, tipo um drone, né? Isso. Aí, assim, ó, tinha uma televisão, tinha uma sala retangular, uma televisão, um sofá em frente, ao lado tinha um quadro, outro lado tinha um aparador, era uma coisa assim, e a porta de um lado. Aí eu falei para ela, tá, mas você consegue se imaginar... Era uma vista aérea. Eu falei, você consegue se imaginar sentada nesse sofá e consegue ver o que está na tua frente? Ela falou, consigo. Eu falei, desenha para o pai. Cara, ela desenhou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o uso das tecnologias, né, eles propiciam uma ruptura de abstração matemática. Eles podem também propiciar essa ruptura de abstração matemática, coisa que talvez muita gente não consiga, porque eu lembro que no meu tempo de graduação, eu, inclusive, quando eu tinha geometria descritiva, eu tinha dificuldade para ter algumas visões de corte. Você trabalha muito com corte, né? Frontal, lateral e tal. E ela não, ela com 5 anos já conseguia abstrair. E aí eu fui investigar assim, né? De uma forma muito de observador, com os amiguinhos dela, todos conseguiam. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar muito, sabe? A tecnologia, ela realmente pode contribuir muito para que a gente consiga acelerar esse processo de abstração. E aí, uma coisa que eu achei interessante, Fábio, é que na época eu comecei a pesquisar, né, nessas plataformas tipo Cielo, né, esses outros buscadores de publicações acadêmicas de geografia com tecnologia, tipo assim, ó, só tinham 2 trabalhos com Roblox, mas que não tinha esse ponto. Tinha muito trabalho com Minecraft, mas era muita coisa, muita coisa. Então, na verdade, sim, as pessoas já estão percebendo que isso pode ser um gancho também, tá? Eu não quero tomar mais teu tempo, Fábio. Não, imagina, que isso, tomar meu tempo nada, pô. Só o que você traz aí, dessa soma, né? E dessa percepção que para mim, às vezes, é uma percepção muito falha, né? De qual que é o papel, ou de qual pode ser o papel da matemática, né? Dentro do ambiente escolar. E eu falo disso porque realmente é uma coisa que eu me questiono mesmo, de verdade, assim. Eu fico me perguntando mesmo assim, tá, mas e aí, né, meu? Assim, mais da metade do que os meninos perguntam para mim para que serve, eu não tenho resposta. Então, será que eu não devia rever essa coisa, né? E aí, a gente volta agora para dentro do universo, que é o universo de vocês, que é o universo aí dos anos iniciais, onde essa matemática é profundamente necessária para esse indivíduo se desenvolver, né? E aí, eu trago, inclusive, esse discurso para dentro do discurso das minhas formações. Eu adoro quando cai para mim a formação dos anos iniciais. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma matemática que é de verdade, que é uma matemática necessária ao longo da vida, é uma matemática que vai fazer diferença na vida desse cara. Então, eu acho que ali até o 6º, até o 7º, a gente está conversando sobre uma matemática funcional, que é uma matemática que todo mundo vai precisar. Todos precisarão desta, né, para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala do uso de jogos aqui, nesse ponto, eu acho que a gente está falando de trazer para dentro desse universo com muito cuidado, mais uma ferramenta para esse desenvolvimento dessa matemática. Por que eu estou insistindo na ideia de mais uma ferramenta? Porque eu penso que, ao longo, a gente pode até substituir algumas coisas por ferramentas como essas. Não nos anos iniciais. Então, eu acredito que nos anos iniciais, a gente está falando de fazer a utilização de um meio diferente para trabalhar conceitos que são extremamente necessários, que são fundamentais para o desenvolvimento, né? E aí, olhar para a construção do jogo como um meio, de fato, e não como uma coisa que agora eu não preciso mais disso, porque agora eu tenho o jogo digital para fazer isso, né? Ou porque eu tenho o jogo para fazer isso. Uma ideia muito interessante, e aí aqui, eu acho que o Thales acho que deve ter, mas para passar para vocês depois,
para vocês poderem entrar nos pormenores e se aprofundarem mais nessa questão de jogo, lá dentro do portal da UTF, tem alguns cursos, acho que a Tânia deve ter falado disso também, deve ter falado do curso dela, que está lá dentro do... Eu acho que não deu tempo, Fábio. Da Sofia, né? Isso, do Sofia. Então, Da acho que eu vou plataforma fazer o seguinte, Sofia. peraí, eu acho que eu vou ter que entrar aí com vocês em uma outra conta. Tá. Deixa eu ver se eu chamo vocês aqui. Eu não sei qual conta que eu estou Vou aqui, pegar uma água, gente. mas deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Só um minuto que eu vou pegar aqui uma água. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui com vocês. Vamos colocar aqui. Enquanto o professor Fábio está ali, eu estou aqui mostrando o Billy. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Fofura. Mas então eu não vou deixar isso por menos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que está aqui embaixo no meu pé, que vocês conseguem ver aí? Essa é Pandora, mas eu tenho aqui também Zara. Ai, que lindas. Porque elas não ficam longe, elas ficam o tempo todo aqui coladas. Gente, eu vou ter que devolver o Billy amanhã. Isso deve estar sendo motivo de muito sofrimento, não, professora? O Billy é da minha mãe. Minha mãe operou a catarata e Uhum. aí ela não podia baixar. Ele ficou comigo aqui 1 mês comigo. Agora eu vou ter que devolver ele. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que casinha que eu sou. Olha ali o da Isalice. Oh, eu já conhecia a Isalice. Gente, o Billy não é poodle, não. Parece, mas não é. Mas não é um poodle de fato? Não, as pessoas dizem que ele é parente daquele bichon frisé. Mas ele entrou na ONG. Ele não aguentava mais ficar perambulando pela rua. Ó, dando beijinho. Ele não aguentava mais perambular pela rua. Aí a menina da ONG abriu a porta da ONG para jogar o lixo fora. Ele estava comendo lixo. Tadinho. Olha só, tadinho. Aí ele entrou na ONG Associação Quatro Patinhas. E a Cristiane ficou cuidando dele. Até eu ir lá, que eu fui adotar um cachorrinho para minha mãe. E aí ela falou, melhor... Olha outro ali da Maria Isabel. Aí fala, melhor cachorrinho que você vai poder dar para sua mãe é esse aqui. Aí trouxe essa coisinha, fofinha. Qual é o nome dessa coisinha fofinha que eu não conheço? Esse é o Billy da minha mãe. Ah, tá. É que eu tô tomando conta dele. O Chico, peraí. Chico, querem falar com você, Chico. O problema é que tá tudo aqui no chão dormindo, porque aqui na vida na roça, o pessoal dorme cedo, ó. Olha lá, o Chico tá lá. A Mila tá aqui largada no chão. E a última resgatada... Peraí que tem alguém querendo participar. Isso é a minha outra conta que tá pedindo para Tá entrar. em cima da cama ali, ó. Tá vendo que tem uma Deixa eu colocar aqui, Fábio. folgada em cima da cama? Joia. Foi Tá a aí, que a tá. gente resgatou lá em São José do Vale do Rio Preto. Que é nenenzinha ainda, tem 8 meses. Andréia, tu consegue autorizar o Fábio aí na outra conta? Acho que já entrou. Entrou? Ó, gente, vou aproveitar que o Fábio ainda tá ali, vou fazer propaganda do grupo, que eu sou voluntária. Chama Resgate Dourado, tá? Procura no Instagram, Resgate Dourado. Tem um monte de cachorro lá para adoção, tudo golden. Ajuda lá. Se não quiser adotar também, não sei. Acho que eu posso levar o Chico. O único que pode entrar na universidade é o Chico. Que ele que é o cadastrado, né? O suporte suporte emocional. As outras são meio doidas, não dá para levar.
Mas vou tentar levar o Chico, sim, tá? Para interagir. Show de bola. Pronto, viu como é que foi rápido? Agora o professor já está Você viu? apostos. Isso é uma aula, isso de fato é uma aula. Tem até intervalo para os reclames do Plim Plim, e aí depois volta para o conteúdo. Aproveitem, hein, galera? Não é sempre assim. Exatamente. Bom, vamos lá, gente. Esse aqui é o Portal Sofia, que é o portal aqui da UTFPR, né? E dentro desse portal, a gente tem vários cursos, dentre os quais tem um curso da Taniele, que vocês conheceram na semana passada, que vocês já trocaram uma ideia, né? Que é um curso voltado aí para gamificação e tal. E aí, né, de objetos de aprendizagem, enfim. E aí, esse aqui é um curso que é o meu curso, né? Que foi, inclusive, meu produto educacional do mestrado. Uhum. Fábio, depois coloca o link no chat para gente. Coloco já, inclusive. Tá bom, obrigado. E aí, assim, Cadê o chat? Vou pegar o link e já botar lá no Classroom, tá, pessoal? Não se preocupem de ficar copiando, que tem gente que está no celular. Eu já vou botar no Classroom, peraí. Então tá ali, né? E esse curso, ele traz exatamente aqui, ele traz aqui para você 4 ferramentas para vocês poderem construir, então, jogos aí para o ensino da matemática no nível em que vocês quiserem construir. Então, aqui a gente tem um módulo aqui que a gente fala sobre construir jogos usando o PowerPoint, né? Que é bastante interessante, que é bem legal. Essa ideia aqui de construir usando o PowerPoint é uma ideia na qual você tem que ter uma noção de comando, mas você não precisa programar. Você só precisa usar o PowerPoint com uma certa destreza. Aqui dentro eu conto todos os detalhes, né? Como é que você vai construir os hiperlinks, como é que você vai construir a história, né? Como é que você vai fazer tudo isso. Eu até vou rodar um pouquinho aqui, ó, que a gente consegue ter um entendimento um pouquinho melhor aqui do que a gente... de como é que a gente faz, ó. Por exemplo, eu tinha esse jogo que chamava Selva das Frações. Então, qual que era a ideia desse jogo, né? A ideia desse jogo, ó, pode ver, é um jogo que tem todo um layout aqui, parece uma tela de jogo mesmo de verdade, mas na verdade é só uma apresentação de PowerPoint, não tem mais nada aqui. O que tem aqui é uma imagem, e aí tudo aqui é na base de hiperlink. Você vai clicando ali em cima do hiperlink, né? E as coisas vão acontecendo. Então, ó, isso aqui tudo são imagens e figuras que são do próprio PowerPoint, né? E aí pode fazer também dentro do Google Apresentações, não precisa se preocupar se não tiver aí a ferramenta do PowerPoint habilitada para você pode fazer dentro das apresentações mesmo, né? E o que tem de mais aqui? O que tem de legal aqui Esse seu curso do Sofia é gratuito? Gratuito, super gratuito, não paga nada. Tem certificado? Tem certificado no final. Tá, são quantas horas? Esse aqui, eu não sei exatamente quantas horas dá aqui de aplicação, mas o certificado é um certificado de 16 horas. Tá ótimo aí, gente. Para quem está precisando conhecer melhor os jogos digitais, mas é claro que a gente sabe que os alunos também precisam de certificado, porque eles têm pontuações para se formar. Então, eles têm as atividades complementares, que são horas que tem que acumular. Tá? Fica a dica aí, unir o útil, né, ao agradável. Sim, claro, aprender sempre, mais sobre jogos digitais e ainda ter o certificado de 16 horas. Isso, e além disso, dentro do Sofia, você vai ter vários cursos de várias áreas. Então, acho que é super válido, né? Aqui dentro. Então, dentro do PowerPoint, por exemplo, a gente está trabalhando especificamente aqui com hiperlinks. Esse é o termo que você tem que ter na cabeça. Então, como é que eu faria isso, por exemplo, se eu fosse construir um hiperlink agora aqui? Só para a gente entender como é que isso pode funcionar. Eu vou tentar compartilhar uma outra tela com você aqui, ó, e vou construir um aqui dentro do Apresentações. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, de como é que eu estou falando. A gente vai fazer rapidão uma tela de jogo agora, só para vocês verem como é simples a coisa. Então, ó, temos aqui uma tela em branco, tá? Do Google Apresentações, perfeito? O que a gente faz agora? A gente vem aqui dentro do nosso Google, vem aqui no Imagens e seleciona, por exemplo, Batman. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Então, temos aqui algumas telas com o Batman. Vamos pegar uma aqui, qualquer,
Copiar, vamos vir aqui dentro, vamos colar ela aqui dentro. Olha lá, colou. Só estendemos ela aqui dentro para tomar toda a tela, para ficar bonitão. Cadê aqui? Aqui. Eita, saiu aqui, barrinha. Aqui, isso. Pronto. Temos uma tela. Então, essa é a nossa tela de fundo. E aí, agora, a gente vai criar um botão qualquer aqui para poder fazer com que isso aconteça. Para criar o botão aqui dentro, eu venho aqui dentro de inserir, ele tem algumas imagens aqui, se eu quiser, ou algumas formas. Eu posso clicar aqui, ó, dentro de uma forma qualquer aqui que eu já tenha pronta, né? Aqui dentro. Ó, posso inserir um texto ali dentro, iniciar, por exemplo. Né? E trago esse botão para algum lugar que fique interessante aqui dentro da tela, sei lá, aqui para o centro, né? Por exemplo. E aí, eu posso agora inserir um texto, se eu quiser, aqui dentro, para poder, então, ter um nome do jogo que eu queria ter aqui. Então, por exemplo, esse jogo vai se chamar Batman e o Reino dos Números. Aí eu venho aqui, dou uma formatada nisso, né? Com uma cor de fonte que seja interessante para mim, um tamanho de fonte que eu acho que fique legal, um tipo de fonte que eu acho que pode ficar mais interessante, não sei, enfim. E tá aqui dentro. Joia. Crio uma segunda tela aqui dentro, né? E dentro dessa segunda tela, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, então, alguma outra imagem que eu tenho aqui, que eu queira, que pode ser da Batcaverna, por exemplo. Batcaverna. E olha lá, temos aqui, então, imagens da Batcaverna. Então, pegamos aqui uma imagem da Batcaverna, vamos lá, vamos colocar aqui dentro, e faremos o mesmo processo. E pronto. E agora, aqui dentro da Batcaverna, a gente vai colocar aqui, por exemplo, algumas outras formas aqui, onde, por exemplo, eu poderia colocar alternativas, né, para que ele respondesse. Muito bem. Agora que eu já tenho esse cara aqui, eu vou criar um link aqui e pedir para ele partir para o próximo slide, aqui dentro desse primeiro botão. E aí, ó, quando eu entrar aqui e for para o modo de apresentação, esta aqui é a capa do meu jogo. Ó, que maravilha, né? A capa do jogo, e se eu clicar em cima da capa do jogo, ele já vai para a próxima tela. E aí, a partir daqui, eu vou criando cenários, situações, e, enfim, tudo que eu quiser fazer aqui dentro. Querem ver mais detalhes disso? Só quero apresentação assim agora, hein, pessoal? Então tá aí, ó. Não tem erro. Né? Não é negócio de PowerPoint de ficar virando slide, não, hein? Agora aqui, botão. Usando essa ferramenta aqui do Google, é um pouquinho mais limitado em termos de efeitos, né? Você não vai conseguir colocar efeitos muito legais. Mas se você usar o PowerPoint, por exemplo, ou ainda, se você for mais ousado do que isso, e utilizar o Prezi, por exemplo, você pode colocar alguns efeitos fantásticos aqui dentro. Eu tenho um projeto, ainda não lançado aqui, de fazer um curso montando jogos dentro do Prezi, porque é uma ferramenta um pouquinho diferente, né? Mas ainda, isso aí está no piloto aqui ainda, né? Entre fraldas e mamás, eu cheguei a fazer umas apresentações no Prezi, mas não sei, o PowerPoint para mim está tão assim, uso tanto, eu devia voltar a usar o Prezi. O Prezi, ele deve ter melhorado, porque deve ter tido versões mais atualizadas. Lá várias, do Prezi, depois. né? Deve estar mais amigável, né? Exatamente. Então, ó, vejam que aqui, ó, vou criar só mais uma situação, só para a gente ter mais uma situação aqui. E aí, nessa situação aqui, eu vou colocar, por exemplo, aqui que a gente tinha que escolher com o que a gente ia trabalhar. E a gente vai trabalhar com o Batmóvel, por exemplo. Né? E aí, ok. Então, a gente vai agora acionar o Batmóvel. Então, a gente vai selecionar o Batmóvel aqui, vai vir para cá, vai colocar o Batmóvel numa tela. Né? E aí, eu estou fazendo isso aqui, gente, com fotos, mas você pode fazer isso com vídeos, se você quiser. Você não precisa fazer só com fotos.
E aí eu venho aqui, ó, e nessa terceira opção, por exemplo, eu digo que eu quero que ele vá, né, para o meu slide número 3, que seria o batimóvel. Mas eu posso também pensar que eu podia querer, por exemplo, o bate-jato. Então, ele pode ir para um outro item que seria o bate-jato. Então, eu venho aqui e vou inserir aqui o bate-jato. E vocês estão vendo que eu só estou deixando as coisas bonitas, na verdade, porque não tem nada demais aqui. Ó, vou usar essa segunda caixa para ser, então, o bate-jato. Eu venho aqui de novo no link, venho aqui e coloco o bate-jato na caixa 4. E aí, tudo bem, ó. Vou lá de novo para a apresentação. Estou apresentando agora o meu jogo. Cliquei. E aí, se eu quiser ir para o bate-jato, eu clico aqui na caixinha 2, ele leva o bate-jato. Daí eu esqueci de criar um link para voltar. Então, vamos aqui, ó, direto. Mas se eu clicar na caixinha 3, eu vou para o Batmóvel. Então, eu posso criar uma infinidade de caixinhas que me levam para lugares diversos onde eu quiser, e tudo vai depender da minha criatividade e do quanto eu estou disposto a fazer isso de forma mais complexa. Pode ser com operações matemáticas simples, pode ser com tabuada, pode ser com frações, pode ser com grandezas e medidas, pode ser com aquilo que você precisar fazer, né? Pouco importa. O que eu acho legal desse tipo de jogo, por exemplo, para trabalhar com anos iniciais, é trabalhar no coletivo. Então, é a gente abrir os jogos no projetor e eles gritam aonde a gente tem que clicar. E isso transforma uma experiência muito rica, né? Porque aí vira uma coisa, né, eu já fiz, por exemplo, gincanas em sala de aula, né, onde eles jogavam um dado e aí, de acordo com o que caísse no dado, era o grupo dentro da sala que teria a opção de responder e fazer os seus pontos, né, lá dentro. E aí eu criei uma ferramenta que conseguia, ali dentro do PowerPoint também, ir acumulando os pontos de quem tinha ganho. Tudo com hiperlinks. Nada diferente disso. Mas você tem esse material para compartilhar? Eu acho que eu tenho, preciso encontrá-lo, esse aí. Mas se eu não encontrar, prof, eu posso fazer de volta esse material e mandar para vocês. Não precisa ter esse trabalho. Não precisa, não, mas faço questão, pô. Imagina, isso é muito legal de ver que a galera vai usar mais coisas, isso é maneiraço. Inclusive, agora mexendo com isso, me deu uma vontade de fazer coisas novas aqui. Voltando para cá, então, aqui eu explico, dentro dessa aula, eu explico exatamente como é que funciona. E o que é mais legal desse curso aqui é que eu não vou só te explicar como fazer. Eu vou te explicar como fazer e eu vou te mostrar, dentro da teoria do Prensky, que é o homem dos jogos digitais educacionais, o que ele pensa e quais são o pacote de habilidades que ele entende que você está desenvolvendo em cada passo mecânico desse que você está dando. Então, esse curso tem um primeiro módulo onde eu falo só da teoria da aprendizagem baseada em jogos digitais, que está dentro do livro do Prensky, e é um livro super aconselhável para a galera que está... Aliás, tem 2 livros do Prensky que são maravilhosos, que é que é justamente o Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, e o outro que se chama Silêncio, Eu Estou Jogando. E é um livro onde o Prensky fala sobre o que ele entende que os simuladores podem trazer para a realidade da abstração e da ideia de memorização de conceitos educacionais. Tudo isso partindo da ideia de que, e é exatamente essa a ideia central, né, a espinha dorsal de toda a teoria do Prensky está na ideia de que um piloto de avião não sai pilotando aviões para aprender a pilotar. Ele simula isso para depois ele ter horas de voo práticas. Então, por que é que a gente não pode fazer a mesma coisa pensando em ensinar matemática ou outras coisas nesse sentido? E aqui no curso você tem todo esse ferramental aqui. Depois disso, eu faço a mesma coisa, só que agora ensinando você a fazer jogos utilizando o Google Forms. Né? E aí, dentro da ideia de utilizar o Google Forms, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar também de insumos, né? E aqui dentro do Google Forms, eu não me recordo como é que é o nome desse jogo, eu vou achar ele aqui também para poder mandar o link para vocês. Mas esse jogo aqui é um jogo que trata de desafios feitos com perguntas de resposta obrigatória
e que vai trazendo você para dentro do jogo. É o Rei e os Problemas do Palácio. Você encontra isso aqui dentro das minhas coisas. Talvez eu não tenha mais ele nesse link aqui, eu tenha que encontrar ele em algum outro lugar, em algum outro drive. Mas, enfim, a ideia desse jogo é que a criança vá também respondendo coisas. Talvez aqui fique um pouquinho afastado da ideia de fundir um. Acho que é mais complexo um pouco. Talvez para o quinto ano, os quartos e quintos anos. Talvez já se aplique melhor. E aqui, talvez mais legal de deixar a própria criança interagir, porque não tem o que ela desfazer. Lá no PowerPoint, ela pode desfazer coisas, né? Porque se ela clica num ESC sem querer lá, ela sai do jogo, e aí eu tinha que criar uma macro ou uma senha de segurança para que ela não desfaça o jogo. Aqui não tem o que ela fazer, ela só pode jogar. Então aqui talvez seja mais interessante, só que é muito mais textual aqui dentro, né? Então, aqui o legal é que ela vai avançar e eu posso criar opções mais fáceis de, por exemplo, ela errou. Então eu posso levar ela para dentro de uma aula onde ela vai ter o conceito que ela passou perto e ela vai ler de novo aquele conceito e aí ela vai sim clicar no avançar, ela vai voltar e vai continuar caminhando para dentro disso, né? Mas também está explicado em detalhes como executar isso, como fazer isso aqui dentro, né? Utilizando o Google Forms. Ou o Google Formulários, né, como quiser chamar agora. E, por fim, algo que eu acho que a Tânia até deve ter comentado, que é o WordWall, né? E aí, quando a gente fala de WordWall, a gente está falando de plataforma pronta. Né? A gente já está dizendo que aqui tem os passos de como se inserir, né? Como fazer como gerar, mas aqui dentro daí eu já tenho as figuras já pré-prontas, e aí eu posso ir somente pedindo para o WordWall, para a plataforma, né? O que eu quero, que tipo de jogo eu quero, se é puzzle, se é jogo de primeira pessoa, enfim. E aí eu vou trazendo esse cenário aí para dentro. Eu vou pedir licença muito rápido para vocês, que eu só preciso conectar o carregador, senão a gente vai ficar na estrada. Peraí. Estava dando uma consultada aqui no livro que o professor Fábio indicou. Tem uma versão em português desse livro, acho que foi traduzido pelo Senac. Está lá na editora do Senac. Estão sentados? Posso falar o preço do livro? R$199. Nesse portal Sofia tem muita coisa interessante, tem muito MOOC, né? Que é esses cursos que ficam hospedados na plataforma, você acessa a qualquer horário que você queira, e aí depois, quando você termina as atividades, a própria plataforma te gera um certificado, né? Com horas ali de participação, certificado de extensão. Então, para quem está precisando dessas horas, é bem legal. E geralmente o material é muito bom, é muito legal, tá? Você entrou lá, né, Tarde? Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar também. Que aí eu boto lá no grupo do WhatsApp para quem não pôde vir. Apesar de que eu já botei no Classroom, né? O pessoal também tá muito mal acostumado, porque eu dou tudo na mão. Nossa, minha internet tá lenta. A internet tá uma carroça. Acho que eu congelei. Não, a minha internet também tá horrível. Eu achei aqui o jogo do professor. Muito legal. Deixa eu entrar na página inicial. Nossa, mas tem vários cursos disponíveis. Foi a grande dica do Fábio. É muita coisa disponível, muita coisa boa, tá? Educação especial. Olha que maneiro. Competência, diversidade. Por isso que eu falo que lá na Unirio
a nossa estrutura de acesso à informática ela é muito deficitária. A gente está mais de um ano sem curso de extensão. Olha isso. Gente, olha só, tem um curso aqui chamado Projeto de TCC, um guia rápido. Olha que legal, o desespero do aluno para fazer TCC. Um curso de 40 horas e ainda dá o certificado. Ah, gente, espetacular. É muito bom, adorei. Vou botar lá no grupo. Muito bom. Obrigada, Fábio. Desculpa, gente, não deu tempo. Quando eu vi, Fábio, só toma cuidado aí com o teu horário, tá, mano? Não, fica tranquilo, tá monitorado aqui. Então, pessoas, a ideia ali desses cursos é mostrar que é possível que a gente faça com ferramentas muito simples, né, coisas muito legais. Óbvio, se você tem uma predisposição, ou até, quem sabe, vontade de aprender a programar dentro de plataforma, né? Tem a Unity, que é muito legal, tem a Constructor, que é muito legal, que são plataformas um pouquinho mais intuitivas, assim, que você não depende exatamente de conceitos de programação muito avançados para criar coisas muito maneiras. Mas aí você já parte para um universo de linguagem. Então, vai ter que ter uma noção já, vai ter que aprender um pouquinho de Java, vai ter que aprender um pouquinho de Python, né? Para começar a compreender como é que isso acontece, né? Como é que isso funciona. Mas você, com outras ferramentas como essas, por exemplo, você pode trazer jogos, sim, você pode criar jogos, sim. E aí eu acho que fica legal, inclusive, porque para a gente entender aqui que, nesse caso, a gente está falando de jogos mesmo. A gente não está falando de gamificar estratégias. A gente está falando de criar jogos de fato, né? Essa é uma discussão que também foi uma discussão bastante latente durante muito tempo, né? Qual a diferença de gamificação e de jogos, né? Todo jogo é gamificado, né? Essa era uma discussão que, no período de mestrado, ali no período de 2022, 2021, a gente fazia discussões de longas horas a respeito disso, né? Então, pensar em estratégias de gamificação pode também passar pela utilização de ferramentas como essas que a gente viu agora aí, e que vocês podem ver dentro do jogo, né? Dentro do curso lá. A questão é você entender qual é a finalidade do que você está fazendo. Então, quando eu estou criando uma ferramenta jogo, ela precisa se bastar do início ao fim. Então, todo o conceito matemático, ou seja, todo o conceito educacional a ser ensinado, precisa estar dentro daquela atividade determinada como jogo. Quando eu falo de gamificar, eu estou conversando com agentes externos o tempo todo. E aí, não necessariamente, eu preciso fazer com que todo o conceito que eu estou ensinando seja um conceito que tem que estar ali dentro daquele momento. Então, vou tentar dar um exemplo. Se eu estou falando sobre grandezas e medidas, por exemplo, eu posso continuar trabalhando grandezas e medidas dentro de um conceito super simples, que é o meu conceito de sala de aula, com um giz na mão e motivação, e está tudo certo, mas eu posso gamificar isso. Né? De que maneira? Eu posso criar uma sequência onde a cada resposta correta ou a cada compreensão de conceito eu tenho uma pontuação, eu tenho um pedaço de uma figura lá que vai se completando e no final forma uma mandala completa lá, que vai dar direito a alguma coisa na hora do intervalo, não sei. Eu posso pensar em diversas estratégias. Quando eu falar de usar jogos digitais, daí não é assim que funciona. Aí, dentro do jogo, todo o conceito de medidas e grandezas que eu quero explicar já tem que estar lá. Ele já tem que estar muito claro lá dentro, e a intenção de mecânica que está sendo criada dentro dele tem que ser uma intenção de mecânica que ensine o conceito matemático. E aí, quando eu falo da intenção de mecânica, eu estou dizendo que, enquanto jogo, esse conceito precisa se firmar, de alguma maneira.
e essa fase só pode ser ultrapassada, ou esse jogo só pode ser terminado, enfim, aí a gente pode sentar e pode discutir isso a veras, né? Mas eu preciso só entender que o jogo não substitui a aula, mas ele complementa a aula de uma maneira particular, de uma maneira dele, entende? Ele cumpre aquele momento, né? Como um todo, e não só como uma parte dele. Eu não sei se estou conseguindo me fazer claro. Eu estou super entendendo. Eu queria que algum aluno falasse. Vocês estão calados a beça hoje. Por favor, também gostaria muito de receber perguntas, inclusive. Pois é. Aproveitar. A gente vai escolher aleatoriamente alguém para perguntar. Isso. Terror. Isso. Eu tenho um método aleatório muito bom de escolher pessoas. Me explica, Fábio, como é que é teu método aleatório? Meu método aleatório é o seguinte, ó, vamos ver agora aqui. Ó. Eu estou enxergando nesse momento aqui, ó, as pessoas que aparecem para mim aqui são Ana, Milena, Jennifer, Ana com 2 N's e Emanuele. São essas pessoas que aparecem aqui para mim. Então, vamos fazer assim, ó. Por favor, Jennifer, manifeste um número de 1 a 5, por favor. Agora pegou. É só dizer o número, Jennifer. Eu adorei sua técnica, Fábio. Que não tem ninguém prestando atenção, olha lá. Vamos lá, então. Olha a minha técnica, como é que é. Levanta a mãozinha quem concorda com o professor sobre gamificação e jogo. Aí, ó, você vê quem tá prestando Parabéns, atenção. Eduarda. Você foi eleita, então, para fazer a pergunta. Maria Isabela, a Bia me orientando. Maria Isabela. A outra, Ana Beatriz, olha lá. Esse aqui, Alexandra, Larissa. Ó, pessoal aí que tá na... 9 pessoas levantaram a mão. Olha, professor, eu acho que eu vou adquirir a sua técnica, porque a minha tá falhada, hein? Só que tem 30 pessoas assistindo, 10 levantaram a mão. Ou seja, 1/3 tá ali prestando atenção. Mas vamos lá, isso, gente, façam perguntas. Eu acho o seguinte, Fábio, a educação à distância, uma disciplina, né, nessa modalidade, Sim. Ela permite que o aluno tenha total autonomia de aprender sozinho. Perfeito. Não é igual uma sala de aula que a gente fica ali cobrando presença e tal. Apesar de que eu já aboli cobrança de presença há muito tempo. Sim. Porque são adultos, vão qualquer dia estar em sala de aula ou não, vão trabalhar em empresa na área de pedagogia empresarial, né? Organização, educação organizacional. Sim, sim. E é isso, assim, a faculdade é parte da formação, não é o principal. Exato. E a gente também tem uma questão aí que é deixar mesmo um pouco na responsabilidade do aluno o que ele quer da vida, né? Eu entendo que assim. Da vida. A gente oferece, né? A gente oferece, claro. A gente está sempre tentando inovar, tentando trazer desafios, né, e tal, e essa disciplina EAD foi uma disciplina importante porque os alunos precisam de crédito para se formar, de disciplina optativa. E eles têm pouca oferta de disciplina optativa. E quando tem oferta, bate com o horário das disciplinas obrigatórias que eles estão cursando. Então, a gente acha que é uma opção, entendeu? Agora, o que vai fazer com que a gente está aqui oferecendo, né? A nossa dedicação é essa, é chamar pessoas que estão atuando, que são pesquisadores, que estão em grupo de pesquisa, que vão trazer, assim, o mais moderno, não. Moderno, não gosto de falar essa palavra moderna. Fala aí, Tarso, o mais inovador, ou sei lá, as pesquisas de ponta, né? As mais recentes. Eu vou te falar, eu vou falar agora por mim, tá? Eu Se a super pessoa entendo. quer aproveitar, aproveita. Não quer aproveitar, não posso fazer Não, nada. eu super entendo a postura da André, que é uma postura mais democrática, mas eu, particularmente, se eu pudesse obrigar todo mundo a ficar de câmera aberta, eu obrigaria. Porque, assim, eu sou muito insuportável com frequência, pontualidade e assiduidade. E tá tudo bem, gente. Cada um é de um jeito, né? Por isso que é bom trabalhar com a Andréia, porque a gente consegue esse equilíbrio, entende?
Eu acho né? que a Tardes está certa. Ela é muito mais, não flexível. A Andrea, ela é uma pessoa muito justa, assim, muito correta, ela é uma pessoa muito responsável. Mas eu, particularmente, essa coisa de inspetor de escola, que aí vocês chamam de secretário, né? Tipo, tá na hora, vai, entendeu? Então, a gente meio que tem um equilíbrio por conta disso. Mas, por mim, eu cobraria presença para todo mundo, de meia hora. Enfim. Gente, eu não ficava com a câmera aberta o tempo todo, né? Por exemplo, eu participo de um grupo de pesquisa sexta-feira, que é online. É o grupo de etnomatemática da UF. É online. As reuniões agora, depois da pandemia, antes a gente ia para Niterói, tinha reunião presencial, era de 9 a meio-dia. Aí passou a ser online de 10 a meio-dia. Eu não vou sair do grupo de pesquisa que eu adoro. E aí eu comecei a perceber que quando eu não abria a câmera, me dava uma licença, isso, né? Não estar com a câmera aberta, me dava uma licença. Quando eu via, eu estava fazendo outras coisas. E não estava ali me dedicando a escutar o grupo de pesquisa, né? O que os colegas estavam debatendo sobre determinado tema. Então, assim, acabava me deixando ansiosa, porque você está fazendo 3.000 coisas ao mesmo tempo. Você está ali com a câmera fechada, aí você está aqui no celular, você está respondendo um e-mail. Não, é a hora de se dedicar ao grupo de pesquisa de etnomatemática da UF. Aí eu comecei a abrir a câmera. Abrindo a câmera, você não consegue pegar o celular, vou ficar aqui, Fábio dando palestra e eu aqui no celular. Como você não faria isso se você tivesse presencial, né, Fábio? Se a gente estivesse lá na Unirio, eu, claro, você, Tarles e os alunos, ia estar todo mundo olhando, mesmo que a mente da pessoa estivesse vagando, pensando em outras coisas, no feriado que vai vir, quinta-feira é feriado, oba, todo mundo pensando no feriado. Mas a gente estava ali, entendeu? E eu estou fazendo esse esforço de, quando eu tenho alguma coisa online, de achar que eu estou na frente, que as pessoas estão me vendo, então eu tenho que me comportar como uma pessoa que está sendo vista. E isso está me ajudando muito. Prof, me ajudando muito. Excelente. Eu quero deixar a Milena perguntar, mas antes da Milena perguntar, eu quero fazer a minha consideração a respeito desse ponto que vocês estão colocando, porque eu acho que isso é extremamente importante. Calma aí, Milena, não desiste não, você vai falar já. É que eu acho assim, existe um movimento que é lícito, e, por favor, não entendam que não é, ou que eu não penso assim, que é super lícito, de valorização do nosso trabalho, né? Do nosso labor, que é a educação, né? Mas eu acho também que a gente, por algum tempo, e aí todo mundo conhece alguém assim, né? Que se esconde atrás da máscara também do eu quero... eu tenho que ser respeitado porque eu sou professor. E acabou. E é por isso que eu tenho que ser respeitado. Não, você tem que ser respeitado porque você é professor, e a entrega de um professor é algo de mais-valia para uma sociedade. Não é porque você é professor só, porque senão a gente está criando uma cultura do jaleco nova, né? Que é, por que todo mundo respeita médico? Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade formativa, extra conteúdo, né? Porque acho que é uma oportunidade como essa que a gente está discutindo aqui, ainda não tem, espero que nunca tenha, um conteúdo formal para isso, né? Isso é uma coisa que, na minha concepção, traz para a gente a oportunidade de poupar algum tempo de formação pós-formação, pós-ambiência formal, né? Eu não acho que nenhum professor consegue se formar dentro de uma sala de aula de universidade. Todo professor se forma lá no chão de fábrica, lá na correria. Eu acho que a gente vira professor de verdade 2, 3 anos depois que a gente está formado. Que é quando a gente já passou a labuta, que é quando a gente já pegou o perrengue, e daí a gente começou a entender o que é ser professor. Quando a gente tem a oportunidade de práticas como essa, de oficinas como essa, de discussões abertas com pessoas que já têm mais experiência dentro de sala de aula, a gente poupa um tempo disso, né? Tem uma frase da minha sogra que eu adoro, que ela fala assim, que a gente precisa aprender com o erro dos outros, porque a gente não vai ter tempo de errar tudo que tem que errar.
né? Não dá tempo de errar tudo que tem para errar. Então, precisa aprender com o erro dos outros. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de discutir com colegas mais experientes, experiência não é idade, experiência é vivência. A gente tem que aproveitar esses momentos, né? E aí vai ao encontro do que a prof. Andréa disse, né? Tem uma oportunidade, ela está aqui. Eu não sou o tipo do cara que prega discurso de que oportunidade a gente só tem uma vez na vida, eu acho que vai ter várias oportunidades na vida. Mas tem uma coisa que muito me persegue, que tudo bem, eu vou ter várias oportunidades na vida, mas quando eu perco especificamente aquela, eu nunca mais vou saber onde aquilo ia me levar. No dia em que eu disse para a Tharlis, quando me convida para vir aqui, eu tenho um bebê lá embaixo que a hora que me vê, racha de dar risada. Eu amo ficar com ele. Isso é uma experiência de vida riquíssima. Mas eu entendo que estar aqui com vocês me traz a oportunidade de refletir sobre as coisas que eu já fiz e que ainda faço. E dialogar com vocês coisas que em outra oportunidade eu não vou conseguir ter. Esta aqui é uma oportunidade única. E eu não devo perdê-la. Algumas oportunidades a gente perde na vida por obrigação. Porque a gente não tem outra escolha. E essas a gente já deveria lamentar muito. Porque às vezes são opções que a gente não tem, né? Fazer escolha. Mas quando eu tenho, e aí eu já me dispus, e daí eu já entrei aqui, e eu já me coloquei aqui dentro, e eu já estou fazendo o que tem que ser feito, não há motivo, na minha concepção de vida, para que eu não me dedique da melhor forma possível a estar fazendo o que estou fazendo. Né? Essa é uma lição que eu trago do jiu-jitsu, por exemplo, que é uma coisa que eu faço com afinco diariamente. Eu saio de casa muito cansado, muito estressado, com muito problema de trabalho, mas se eu já fui até o tatame, já vesti o kimono, eu já tô lá, então tem que dar o melhor que tem lá, porque eu já tô lá. E se não é para ir lá dar o melhor, então é melhor que não vá, porque inclusive isso me respeita. Não tô nem falando do respeito que se dá aos professores ou ao professor, mas isso me respeita muito mais, porque eu tive coragem de olhar para mim mesmo e dizer, olha, hoje não dá, cara. Hoje eu não tô afim. Hoje eu tô muito cansado, hoje eu tô muito cansado. Amanhã você vem aqui buscar. Então eu acho que a gente precisa parar para pensar nessas coisas, sabe? Em que tipo de oportunidade eu tô me jogando, e por que é que eu tô fazendo isso, de às vezes ter uma oportunidade, como a professora bem colocou, ficar terceirizando coisas só para poder me fazer presente dentro de um lugar. Né? Não é comigo, nem com a Andréa, nem com o Tharlis, nem com os outros colegas da sala, né? Não é com ninguém que tá tendo desrespeito. Porque pra gente, na hora que fechar a tela, vai continuar a vida e a vida vai andar do mesmo jeito lá. Mas é consigo mesmo, né? Que não tá se dando ao respeito. E aí, se não se dá ao respeito com uma coisa tão simples, talvez tenham várias outras coisas na vida muito mais graves e muito mais relevantes, né? Que não tá conseguindo fazer isso. Né? Então, fica aí a reflexão. Muito bem. Adorei. Obrigado, Fábio. Imagina. Uma coisa é você, de vez em quando, hoje eu não estou legal, hoje eu não vou participar. É isso Mas aí. quando toda semana você tá com a mesma ideia, alguma coisa tem de errada, né? Mas eu entendo também que a maioria que está em situação de formando está devendo as horas complementares, está devendo as disciplinas optativas, a universidade não deu oportunidade. Tudo bem, Ana Vitória, não tem problema não. A universidade também, o curso de pedagogia, né, não ofertou disciplinas optativas ao longo dos 5 anos do curso de pedagogia. Então, muitos alunos estão no desespero de fazer a disciplina optativa e estão já, assim, já terminaram, estão fazendo TCC, sabe, muitos já estão trabalhando. Então, não dá para... Porque aqui, essa turma tem 90 alunos. A gente já teve 50 alunos presentes, mas a gente nunca teve os 90, né, Tharlis? Nunca teve. Enfim, a gente está fazendo a nossa parte, né, Fábio? Convidando pessoas incríveis.
E muitos aqui estão também se dedicando. Eles fizeram um projeto lindo dos cubos, entregaram os cubos, a gente montou. Olha, Beatriz aqui falando, ó, esse período é o primeiro que consigo pegar mais de uma optativa. Então, a gente também tem que ver o lado do aluno, né? Porque a maioria aqui é muito dedicada. Sempre. Bom, vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Olha, a Bruna também tá nessa. Final de TCC, o último optativo. A Tamires quer falar. Oi, Tamires, pode falar. Pode ser uma pergunta boba, mas era a questão de colocar o vídeo, que ele falou que podia botar o vídeo na apresentação, como se fosse no jogo. Vídeo? É um videozinho. Ele falou que ao invés de botar imagem, a gente poderia botar vídeo. Aí teria que, sei lá, baixar esse vídeo? Aí, Tamires, você vai precisar ter ou o arquivo em vídeo mesmo, e aí, tanto o PowerPoint quanto o Forms, quanto o Apresentações, eles conseguem fazer a leitura do vídeo para você. É no mesmo lugar que a gente vai para inserir imagem. Vai no inserir arquivo, e aí ele vai perguntar que tipo de arquivo você quer colocar lá. E ele vai rodar. A diferença é que quando colocar o vídeo, ele vai te dar uma opção de dar play automático nisso, cada vez que entrar dentro da página, ou de você dar o play nisso. Então, para o jogo ficar dinâmico, ficar legal, você deve colocar em play automático. E daí, sempre que o aluno cair ali dentro, ele vai ver aquele videozinho rodando. Uma outra opção também é pegar isso no formato de GIF, né? Que aí é um GIFzinho animado que fica só se repetindo ali. Mas é bem simples de fazer, não tem erro, não. É a mesma coisa. A diferença é o que você falou. Se você vai precisar baixar o vídeo para poder colocar dentro. Se não me falha a memória, no Google Apresentações, você consegue colocar o link do YouTube e ele faz a leitura. Aí não precisa nem baixar o vídeo. Tá bom. Obrigada. Imagina. Interessante, muito interessante. E aí, mais alguém, gente, quer fazer pergunta para o Fábio? O Fábio pediu para encerrar um pouco antes, né? Porque ele tem os compromissos pessoais dele. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tá. Ô, André, a gente pode ficar um pouquinho aqui e aí a gente já libera o Fábio, então, se ninguém tiver nenhuma perguntinha para ele, tá? Pode ser. Tá. Então tá. Fábio, eu gostaria de te agradecer de novo, assim, imensamente de coração pela tua participação. Muito obrigado mesmo por tudo, pela reflexão. E a nossa parceria continua, tá? Quando você quiser ingressar no doutorado, você me chama que a gente conversa, tá bem? Pode deixar. Eu acho que vai ter alguns alunos fazendo o seu curso, hein? Com certeza, né? Se for agora, no recesso, porque agora eles estão começando a semana, o mês de provas, né? Vai começar o período de avaliações, porque o período acaba em julho. Então... Não, mas está super aí, o curso está super lá, está aberto. Muito obrigada. Façam lá, e os outros também que tem lá dentro da plataforma, que são muito legais, façam também, porque é muito maneiro. E eu que agradeço vocês, gente, tá? Desculpem alguma coisa, desculpem a pressa, né, a correria aí. Foi tudo maravilhoso. Muito mais tempo com vocês. Mas hoje realmente é um dia atípico aqui em casa, então preciso ir buscar a Rafa mas a gente está super aí, a Thalys tem meu contato, pode passar para a galera aí, Thalys, quando a galera quiser. Tá bom, melhor alguma dúvida, quiser alguma coisa aí. Manda um abraço para ela, tá? Manda um beijão para ela. Manda sim, pode deixar. Fica com Deus, tá, queridão? Obrigado, gente, valeu, viu? Tchau, Fábio, Tchau. boa noite. Tchau. Tchau. Pessoal, então, já que a palestra do professor Fábio foi mais na linha da teoria, né, de como a gente deve fazer, e apesar dele ter mostrado a oficina de como vocês conseguem construir jogos no PowerPoint ou num outro software de apresentação, mas eu acho que para aprofundar, vocês teriam que fazer o curso na plataforma Sofia. E aí, não sei se o Tarles concorda, em vez de pontuar a gente teria que elaborar uma atividade para eles fazerem. Eu acho que a outra da Taniele, que a gente deixou o jogo para eles produzirem, podia valer 2 pontos. O que você acha? Eu não sei, eu fiquei pensando de fazer assim, algo inédito, deles entrarem na plataforma Sofia, fuçarem alguma atividade e relatarem isso para a gente, ao invés deles construírem.
ou tentar construir a partir daquilo que eles viram. O que você acha? Porque, na verdade, sim, é uma plataforma digital, mas muita coisa pode ser trabalhada no analógico, né? Então, tem muita atividade ali com material concreto que também dá para trabalhar no analógico. Não é necessariamente só no digital. Por exemplo, tem ali o curso da Rafaela, que trabalha com computação desplugada. Eu tive uma ideia agora. E, na verdade, não tem nada de computação, é tudo com material concreto. Então, acho que eles podiam dar uma olhada nisso. Oi, André. Eu tive uma ideia agora, que é a seguinte. O curso do professor Fábio, na plataforma Sofia, ele tem 16 horas. Ou seja, são horas de que você tem que se dedicar ali para fazer o curso, né? O que a gente podia também fazer, ô Tarles, era pontuar o certificado do curso. Então, por exemplo, a pessoa que fez o curso do Fábio na plataforma Sofia, que é um curso de jogos educacionais digitais, de 16 horas de duração, é coisa beça, podia valer tipo 4 pontos. Concordo. Porque aí a pessoa que está meio atrasada nos outros, porque cada aula, cada encontro foi uma atividade. Ainda temos mais 2 encontros valendo 1 ponto cada. Né? Eu não sei se a palestrante da semana que vem vai fazer uma atividade. Pois é, Bruna. E eu não sei se o jogo da Trilha dos Restos é um jogo possível de ser reproduzido. Como a gente fez nós fizemos o Cubo, nós fizemos o Tangram, nós fizemos o Shishima, né? Cada oficina teve um produtinho que vocês vão apresentar no dia do encontro presencial. Tá? A gente vai jogar juntos. Pois é, já tem 7 jogos. Isso. Aí, com mais 4, a pessoa ganha 11. Aí eu digito 11 de nota final. Mas quem que garante que vai tirar 1 ponto em cada trabalho, hein? Eu gostei. Não, mas você sabe que tem gente que vai querer se inscrever em disciplina com a gente semestre que vem, pedindo para passar esse 1 ponto extra para outra disciplina. Tu conhece, né? Aqui, quem ficar... Maria Isabel, quem ficar com 1 ponto sobrando, que já fez todas as atividades, vira as horas, porque já temos 7 jogos. Horas para quê? Você quer horas para quê, Maria Isabel? Eu não sou banco de horas. Para a próxima disciplina? Não. A hora complementar, meu amor, você pegando o certificado do curso da plataforma Sofia, vai ser inserido nas suas horas complementares. Você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você vai ganhar 4 pontos na disciplina e vai ter um certificado para botar no Lattes, para botar na escola de educação como horas complementares, para fazer o que você quiser. Pode ser assim, gente? Beleza, então. Tá, então deixa Então, poderia fazer tipo 2 cursos e ia estar aprovado? Tipo você não fez nenhuma atividade ainda, Tamires? Fiz 4. Então, 4 mais 4 vai dar 8, nota 8. Se não quiser fazer mais nada, já passou com 8. Tá? E tem que ir sábado, né? Porque é obrigatório. Tá bom, pessoal? Então, vou escrever no Classroom isso que a gente combinou. Bota a mãozinha aí quem concorda, só para a gente ter gravado que a maioria concordou. Bota a mãozinha aí. Acho que a maioria concorda. Todo mundo concorda. Vocês são representantes da turma toda. Vocês são representantes dos 90. Isso. Então, 1/3 concordou, tá ótimo. Beleza. Então. Eu vou ficar aqui um pouquinho com a Andréia ainda, gente. Aí eu vou desejar uma boa noite para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, caso vocês tenham, vocês podem conversar com a gente ou pelo Classroom, ou pelo WhatsApp, ou na própria universidade. Vocês podem encontrar a gente e conversar, tá? Professora? O encontro é dia 12. Não é dia 12? Será que eu tô maluca? Dia 12. É dia 12, meu amor. Boa noite, gente. Professora? Oi, Eduarda. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora sobre o dia 12. A gente vai
ir para a faculdade no dia 12 e ficar lá obrigatoriamente das 9 às 4? Ou a gente tem esse período para ir lá e entregar as atividades? Peraí, deixa eu parar de gravar. Não, deixa gravado. Peraí. Deixa gravado. Vamos gravar. Gente, olha só. Não sou eu que quero ficar fazendo plantão na Unirio sábado, tá? Não sou eu que quero fazer plantão. É a OS, a Ordem de Serviço, que determina que as disciplinas na EAD exigem 6 horas presenciais. O que eu podia fazer? Podia fazer 2 horas num dia, 2 horas no outro, 2 horas no outro, no horário da disciplina. Então, por exemplo, o Tarles está na Unirio lá de 6 às 8, numa segunda-feira o Tarles atendia vocês, a gente fazia uma aula sobre alguma coisa presencial, tá? Aí depois uma outra segunda-feira, mesma coisa, em vez de ser uma palestra online, seria uma palestra, uma oficina lá na Unirio e depois mais uma, para completar as 6 horas. Tá? Como essa disciplina é na EAD e muitas pessoas nem vão mais na Unirio, porque já estão terminando a faculdade, para ir na Unirio lá, pagar passagem para ficar 2 horas no presencial e voltar e ter que fazer isso 3 vezes durante o período, a gente compactou e colocou um sábado letivo, que é de 9 a meio-dia, sai para almoçar e depois de 1 às 4. Tá? Aí isso aí dá 6 horas. Que atividade nós vamos fazer na Unirio nesse dia? Estamos pensando ainda se vamos ter uma palestra de jogo, se vamos jogar com os jogos produzidos na disciplina, se vamos apresentar mais outros jogos com material concreto, com material reciclável. Não sabemos ainda o que vamos fazer. Se vamos pedir para vocês levarem material, eu tenho muito jogo de madeira lá na Unirio, jogos de desafio, jogo de quebra-cabeça. Então, tem que ir para a universidade, ficar lá 6 horas, não adianta. Mas foi ótimo você ter perguntado, Eduarda, que muita gente não entende que não é uma exigência minha e do Tarles, uma disciplina. É uma coisa da Unirio. Tudo bem, muito obrigada, professora. Eu perguntei, só porque é meu aniversário. Aí eu queria saber para me planejar. Mas tá tudo bem. Gente, é dia 12 de julho, seu aniversário? Isso. E você estava pensando em comemorar durante o dia? Eu ia fazer uma festa. E aí eu ia tirar essa dúvida antes de fazer a festa primeiro, né? Ia ser o dia todo a festa, coitada, gente. Não, ia ser na parte da tarde, assim, pra noite. Mas tá tudo bem, professora. Mas olha só, se você combinar uma festa começando assim, tipo 3 horas, você acha ruim? Não, seria mais ou menos esse horário mesmo que ia começar. Aí a gente te libera as 2, né, Tarles? Claro. Muito obrigada. Só tem uma exigência, cantar parabéns para você antes de você ir embora. Ai, meu Deus, eu Com sou certeza. extremamente tímida, mas é um presente muito bom. Tá bom, não precisa cantar parabéns, é só você levar o bolo que a gente come o seu bolo, tá? Tá bom. Muito obrigada. Então tá, meu amor, pode comemorar, porque aniversário é muito bom, a gente tem que comemorar mesmo. Pode fazer sua comemoração, tá? Quem mais está com dúvida? Maria e Isabela. André, eu só vou descer a comida aqui da gata, porque ela está me perturbando, mas eu tô aqui. Peraí. Pessoal, quem não tiver dúvida... não, mas querem ouvir, né? As dúvidas. Então, vamos lá. Tamires, Lívia e Maria Isabel, que estão com a mão levantada. É dúvida ou esqueceram de abaixar? Eu esqueci de abaixar. Já abaixei. Eu tenho dúvida, professor. Fala, Lívia. Então, é da outra optativa sua que eu estou fazendo, da etnomatemática. Tá, gente, tem mais alguma dúvida da disciplina Construção de Jogos? Não, né? Aí, então, podem ir jantar. Eu vou parar de gravar. Ah lá, Eduarda, eu só não leva bolo porque somos 90 alunos, Lívia, a dúvida de etnomatemática fica mais um pouquinho no Meet, que daqui a pouco eu falo contigo. Denise, tem dúvida, querida, da disciplina?
Sim, André, então, porque o dia o encontro é o dia da festa da escola que eu trabalho. Então, eu queria muito participar, porque eu estou ensaiando por eles, eu acho que eu sou um momento muito chato. Mas, enfim, como eu preciso da educativa, eu não vou, mas eu queria ver se eu consigo, pelo menos, ou conseguir dançar com eles, que a gente dança, tipo assim, 11 e pouquinho, aí para amiguinho. Tá bom, Pode ser Carlos. É festa junina da escola da Denise, que ela dá A aula. gente pode fazer um lanche coletivo de festa junina. Não, Thales, ela vai ter que dançar quadrilha com os alunos. Não estou falando dela, não. É que a Tamires colocou aqui no chat que a gente devia fazer um lanche coletivo. A gente pode fazer um lanche coletivo. Pode. E a temática do lanche coletivo pode ser festa junina. Olha que lindo. Ah, eu vou de caipira, então. Pronto, eu fechou. vou de camisa xadrez também. Denise, eu sei que você é uma pessoa super responsável, te conheço, e você fica à vontade, tenta sair quando puder sair da festa e passar lá na Unirio, vai ser ótimo. Se não der, não podemos fazer nada. Não, então, professora, eu vou pedir para você só assinar para poder entregar, para ele conseguir sair mais cedo. É só aguentar e sair. É que o som tá um pouco ruim. É muito alto. Faz o seguinte, meu amor, depois me manda um áudio lá no WhatsApp, me explicando direitinho, tá bom? Tá, Denise? Tá, já resolveu, então. Então, gente, eu vou parar de gravar, porque eu preciso só conversar com a Lívia. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo, tudo de bom. Boa noite, fiquem bem, tá, gente? Fiquem bem.